Olá, de novo, né, galera? Vamos começar mais uma aula de materiais de construção mecânica 2, né? E aí eu quero retomar, a gente estava falando um pouquinho de ensaios. Então eu cobri quatro, se eu não me engano, quatro ensaios. Quatro ensaios a aula passada. E a gente vai continuar falando desses ensaios, tá bom? Então eu falei que eu já falei sobre esses quatro ensaios, né? O de tração, compressão, dureza e torção. E a gente vai cobrir os outros ensaios aqui nessa aula. Eu quero lembrar, novamente, né, que eu peguei a maior parte desses slides aqui de outros professores, justamente porque eu quero só cobrir por cima. Vocês têm, se eu não me engano, vocês têm a disciplina que tem um tópico de ensaio, só que como eu estava falando muito dessas propriedades, eu quis, né, dar um pouquinho aí do que são esses ensaios. Além disso, eu vou disponibilizar material extra para vocês sobre ensaios. E deixei muito texto, o que geralmente eu não deixo tanto, né, nos slides, para ajudar no estudo para vocês, tá bom? E alguns desses slides mesmo, desses textos, dessas partes, eu nem vou cobrir, eu vou pular aqui na aula justamente para vocês lerem depois, tá bom? Então o primeiro ensaio que a gente vai falar vai ser um ensaio de flexão, que eu tirei desse professor aqui, né? Antes a gente vai ver um ensaio. Então para falar um pouquinho, né, antes da gente começar, eu vou sempre passar, no início, eu já vou passar um vídeo para a gente entender direito o que é esse ensaio de flexão ou dobramento. Perdão, de flexão. A ideia aqui, vocês vão ver, o que eu pulei no vídeo, é que ele fala um pouquinho do que é flexão, né, que é esse esforço. A gente tem uma barra assim, a gente vai fazer esse esforço nessa barra, nesse formato. E a gente vai ver que tem um limite. No ensaio de flexão, a gente tem uma deformação máxima. Se a gente passa, né, de uma deformação, entra num regime plástico, faz uma deformação não exagerada e a gente entra no ensaio de dobramento, tá bom? Então é isso que ele vai falar. Flexão ao dobramento. Aqui a gente vê um corpo apoiado em duas extremidades e ao lado um corpo preso de um lado só. Os dois corpos estão sofrendo a ação de uma força F ou um esforço de flexão. Essa força está agindo na direção perpendicular aos eixos dos corpos. Só um adendo. A gente viu mecânica geral. Em mecânica geral, a gente viu a parte de apoio. Vocês percebem que isso daqui é a parte de apoio lá de mecânica geral? Isso daqui é apoio sobre o rolete e isso daqui é uma viga engastada. E aqui a gente tem um esforço de flexão. Só para adiantar aqui, vocês vão estudar muito flexão em ciências dos materiais, né? Basicamente é o que vocês estudam, né? A maior parte da disciplina. A força F leva uma região dos corpos a se contrair devido à compressão. Ao mesmo tempo, uma outra região se alonga por causa da tração. Entre essas duas regiões está a linha neutra, que mantém a sua dimensão inalterada. Exato, existe essa linha teórica, né? E até os gráficos de esforço cortante, vocês veem que tem essa linha onde muda A força provoca uma deformação elástica no material, então o esforço é de flexão. Agora, quando a força provoca uma deformação plástica, o esforço é de dobramento. Numa competição de salto com vara, por exemplo, você pode perceber que a flexão e o dobramento são etapas diferentes da aplicação de um mesmo esforço. A flexão está associada à fase elástica e o dobramento à fase plástica. Nós estamos aqui no Senai com o... Eu não entendi muito bem essa referência, não, mas... eu acho que... Até porque essa divisão entre flexão e dobramento tem alguns detalhes aí. A ideia é que flexão, no ensaio de flexão, você vai ter uma deformação máxima. Mesmo que independentemente do material. Isso vai ser regulamentado para o ensaio. E se passa dessa deformação máxima permitida, aí entra no ensaio de dobramento. Mas não necessariamente é por conta, né, dessa separação entre os tipos de deformação, não. Professor Ariel, ele vai explicar... Existe essa separação por conta que, no caso, se você dobra, né, e existe essa deformação permanente, a gente pode falar de dobramento. Pra gente, por que o ensaio de flexão é tão importante na fabricação de molas?
É importante, pois no caso das molas planas, o principal esforço aplicado é justamente o de flexão. Você pode observar isso no feixe de molas de caminhões e de algumas picapes. O ensaio de flexão e o ensaio de dobramento utilizam praticamente a mesma montagem que é aplicada à máquina universal de ensaios. São dois roletes com diâmetros determinados em função É isso que eu queria mostrar. do corpo de prova. Eles funcionam como apoios, afastados entre si a uma distância pré-estabelecida, e um cutelo semicilíndrico ajustado à parte superior da máquina de ensaios. E esses ensaios podem ser feitos... E aí, é isso que eu queria mostrar, né? Um ensaio de flexão aqui. A gente está vendo que tem uma barra e ela está sendo flexionada. Esses esforços aqui estão sendo sobre roletes, vocês têm que lembrar lá do que acontecia em mecânica geral. Qual que era a ideia de quando você utilizava o rolete, ou você utilizava um apoio fixo, ou você engastava? Lembra que quando você utilizava o rolete, você só restringia um esforço em uma direção. Quando você usava apoio fixo em duas, e quando você engastava, você gerava 3, né? Que era até um momento você gerava. Então, ao utilizar roletes aqui, a gente só está fazendo com que o material ele tenha esforços aí verticais. E isso é interessante para manter esse tipo de perfil que a gente viu com um meio neutro aí, né? A gente vai ter um esforço de compressão em cima e de tração embaixo, tá bom? É isso. Então, o básico de ensaio de flexão aqui eu já cobri, né? Nessa definiçãozinha aqui. E aí eu quero mostrar a figura. E é isso que eu estou falando, né? A gente tem esse ensaio que a gente viu lá, foi esse ensaio de flexão em 3 pontos. Que a gente tem essa flexão aí no meio, a gente tem esses apoios, né? E aí a gente vai ter uma deformação máxima permitida. Vocês veem que até no gráfico aqui, a gente está falando de deformação máxima, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ok. E aí esse gráfico é de tensão e deformação, né? No caso, ele pode ser de um esforço em newtons por uma flecha, que a gente chama aí é tipo o vão. Aqui no ensaio, a gente tem a barra, né? E ela vai deformar. E aí, vou colocar aqui no meio, né? Isso daqui é o meio. Vou desenhar diferente. Essa linha tracejada é o meio da barra, a linha neutra. E aí essa linha neutra ela vai se deformar assim, por exemplo. Esse vão aqui que a gente gerou por conta dessa deformação é o que a gente chama de flecha. E aí é uma deflexão, né? E aí no gráfico a gente coloca carga por flecha, né? Vocês vão ver aqui que flecha. É o termo que utiliza. Não sei se vocês estão fazendo resistência dos materiais, né? Pronto. Certo. E um detalhe é que esse tipo de ensaio ele não é muito utilizado para a gente fazer em materiais que são muito dúcteis. Por quê? Porque materiais que são muito dúcteis, eles vão ter uma deformação muito acentuada. E aí é comum que faça esse tipo de ensaio, né, um ensaio de dobramento para materiais dúcteis. Até porque o dobramento vai ser uma característica importante lá para os ensaios de fabricação, né, o ensaio de dobramento. Tá bom? É isso que está falando aqui, tá certo. Aqui a gente vai entrar em detalhes bem específicos dos ensaios de flexão. A gente lembra que ensaio, os ensaios a gente utiliza para que um determinado tipo de esforço a gente consiga extrair informações. Essas informações são o que a gente chama de propriedades, né? Propriedades são as formas, né? Os valores quantitativos que a gente tem de resposta às solicitações em materiais. Então, no ensaio de flexão, a solicitação de flexão, a gente vai ter determinados tipos de propriedades que a gente vai conseguir obter. A gente tem módulos de flexão, de ruptura, né? Elasticidade, resiliência e tenacidade. Essas propriedades a gente já tinha visto, por exemplo, a propriedade para esforço de tração. Mas aqui a gente vai ter para flexão. Então, você lembra lá naquele site que mostra sempre, né, o Matt Webb,
aquele site, ele vai ter, né? Vai ter tenacidade e flexão, resiliência e flexão, quando ele entra nesse detalhe de propriedade, né? E a gente tem determinados parâmetros, todos esses ensaios, eles são regulamentados por uma norma, né? A gente tem que a STM E 855-90. E nessa norma, tudo é muito bem especificado. A gente pode ter os parâmetros de ensaio. Esses parâmetros de ensaio são, né, temperatura, velocidade, defeitos superficiais e características microscópicas, né? Inclusive a geometria do material. Todos esses parâmetros eles vão influenciar muito as respostas desse material. Então, esses parâmetros eles são bem determinados pela norma, né? E se não são pela norma, se eles não são determinados pela norma, eles são parâmetros de ensaio, que você tem que anotar, especificar. Principalmente, essa aqui, velocidade e temperatura são sempre anotados nos parâmetros de ensaio, quando você realiza um ensaio. Então, aqui eu tenho também um desenhozinho relacionado à geometria. A gente viu lá em mecânica geral, ou vocês viram em mecânica geral, que a gente tem uma propriedade geométrica do material que é conhecida como momento de inércia. E esse momento de inércia, né, da seção do material, ela varia com a geometria. Lembra que era um parâmetro geométrico. Foi bem no final, né? Geralmente é dado no final da disciplina. E aí a gente calculou o momento de inércia para determinados perfis lá. E um dos perfis mais comuns é esse perfil aqui de viga em I, né? Ou, depende, né? Tem viga em C, tem determinados, depende também do nome. Às vezes esse perfil é viga H, depende do jeito que você está observando, né? Eu falo viga em I. E aí essa viga em I e essa seção em I, ela tem ótimas propriedades com relação ao momento de inércia, né? De superfícies. E esse momento de inércia é da área da superfície da área transversal ao esforço, né? Então aqui a gente tem um esquemazinho de uma solicitação e diversos tipos de carga aí para deflexão máxima para determinados perfis. Então a gente vê que para o mesmo material a gente tem cargas diferentes por conta de variar a seção transversal do material. Então tudo isso ele é especificado em norma, né? E é anotado e tal. Por isso que eu falei que no ensaio de flexão, aqui o que a gente regula é a deflexão máxima. E não eu acho que talvez pode depender do tipo de norma, né? Você viu lá no vídeo que ele falou que o parâmetro aí para entre deformação e dobramento é relacionado à deformação plástico-elástica. Então, aqui para essa norma, a gente está falando de uma deflexão máxima. Talvez em outra norma, eu não sei, né, nesse detalhe, se utiliza a deformação plástico-elástica, né? Pode ser a forma de separar. Aqui está falando também com relação às hipóteses ou parâmetros de ensaio também, né? Aqui já entra em detalhes bem específicos, né? Ok, aí está falando aqui que a gente precisa ter um corpo de prova retilíneo. Isso aqui são hipóteses que a gente assume que o material ele deva estar nessas especificações, né? Então lembra que isso daqui é para qualquer material quando a gente faz. Qualquer material não. Mas quando a gente geralmente faz um ensaio, a gente assume propriedades isotrópicas. Lembra lá de materiais 1, que era um material isotrópico. Era um material que, independentemente do tipo de esforço, né, da direção do esforço, a gente ia ter as mesmas propriedades. Então, isso era uma característica de materiais policristalinos e que não tinham, né, fabricação, por exemplo, eles não foram trabalhados a frio na determinada direção, que aí você tem a anisotropia, né? Ok, e a gente espera que a metalúrgica que forneceu o material para a gente, ela forneceu um material homogêneo, né, que tem as mesmas propriedades. Aí tem a lei de Hooke, que é relacionada à deformação longitudinal e axial, e essa consideração de Bernoulli que a gente não tinha visto, né, mas que relaciona as seções planas do material, né, que elas permanecem planas.
Ok, isso daqui é o que ele estava falando sobre aquela linha neutra. Deixa eu ver se eu tenho uma... Aqui, ó. Essa linha neutra é uma linha em que a gente tem um esforço cortante igual a zero. E a gente vai ter um esforço de compressão. Nesse ensaio, né, a gente tem um esforço de compressão em cima e um esforço de tração embaixo. É por isso que, por exemplo, na civil, a gente sabe que, na engenharia civil, que o concreto ele tem uma grande propriedade à compressão. Uma boa propriedade à compressão. Mas não tem uma boa resposta à tração, por ser um material cerâmico. E aí, por isso que a gente faz um concreto armado, que a gente coloca materiais metálicos, né, no meio desse concreto aí para conferir essas propriedades de tração. Em vigas de laje, geralmente são colocadas, esses metais eles são colocados na parte de baixo. E aqui a gente consegue entender por quê. Porque a parte de baixo é a parte que está relacionada a um esforço de tração. Isso que eu estou falando de um esforço simples numa laje que está relacionado a esse esforço de flexão simples, né? A gente coloca embaixo. Mas tem determinadas configurações que a gente não tem só esse esforço tão simples, né? Okay? E isso vocês vão ver em outras disciplinas de cálculo, né? De cálculo assim, de conta, como resistência a materiais. Não é nessa disciplina. Por isso mesmo que eu voltei um slide aqui para falar que esses slides aqui para frente, eles mostram as propriedades que são extraídas dos ensaios de flexão. Isso daqui entra mais na parte de resistência aos materiais. E aí eu vou pular. Eu deixei aqui como um slide para vocês terem depois, tá bom? E a gente entra aqui na parte do informações adicionais. Está falando um pouquinho de norma e tal. E eu deixo para vocês lerem especificações de ensaio também, né? De como são, dependendo do tipo de relacionados a parâmetros de máquina, de como é lido e tal, tá bom? O grosso aí do ensaio, mas o que é um ensaio eu já meio que falei para vocês, tá bom? Então vamos para o próximo tipo de ensaio, que são os ensaios de fabricação. Certo, então vamos seguir com os ensaios de fabricação. Os ensaios de fabricação, eles não são necessariamente uma categoria de ensaio onde você extrai certas propriedades, igual os ensaios de tração, compressão, flexão. Igual essas propriedades que eu acabei de só mostrar, né, não detalhei, nos ensaios de flexão. Eles são ensaios mais voltados para indústria. No caso, a gente tem processos de fabricação muito comuns na indústria, como usinagem, estampagem, conformação, tem diversos outros, mas vamos falar de estampagem e usinagem. E aí a gente tem ensaios que são voltados, né, para esses processos de fabricação, por isso que eles chamam de ensaios de fabricação. Certo? É isso que está escrito mais ou menos aqui. Ok. E aí a gente vai ter 3 ensaios aí que eu vou comentar, mas existem outros tipos de ensaios. Esses ensaios, geralmente, eles não são normatizados, tá bom? E eles são só parâmetros para a indústria, que nem eu disse, né? Porque a gente investiga como é a resposta do material quando tem esse tipo de... Quando, por exemplo, ele vai ser fabricado como numa estampagem, certo? Então é essa a ideia. Ok. Então é isso que eu falei, né? Se você, por exemplo, vamos supor que você vai estampar o material. Eu tenho um vídeo de estampagem, né? Pronto. Vamos ver a estampagem. A estampagem é o processo que a gente utiliza para fabricar, por exemplo, como é que chama, gente? Uma latinha de alumínio. Uma panela, né? Você tem uma chapa e aí você vem com um pino que passa que passa essa chapa por uma matriz, né? E ela vai assumir o formato dessa matriz. A gente viu isso lá em Introdução à Engenharia, né? Nesse vídeo que eu mostrei como fabricava latinha. E aí, tem determinados materiais, por exemplo, que não são dúcteis, que eles vão falhar nesse tipo de ensaio. Eles ficam com as bordas todas, com as rebarbas todas dobradinhas, assim, né? Tipo, não é dobradinhas, como é que chama? Tem umas oscilaçõezinhas, assim, umas ondulações. Tem umas ondulaçõezinhas, ou então apresentam buracos, né? Ou o material, ele fica com a superfície com um acabamento muito ruim. Ok? Então, esse daqui acho que ele está no curso... Do curso profissionalizante.
Você vai Deixa eu assistir só ver aqui de um número detalhe. 10. Pronto, aí vai falar aqui do processo de fabricação, né? Esses produtos podem ainda passar por outras etapas, como a usinagem, a rebitagem e a soldagem. Quer dizer, várias operações estão envolvidas na fabricação de um só produto. Produtos intermediários, como as chapas laminadas, são usados na fabricação de peças de automóveis, aparelhos eletrônicos e em mecânica em geral. Para que a chapa fique com o seu formato desejado, ela precisa passar por um processo de conformação mecânica que determina o seu formato final, a estampagem. E esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer a Quero mostrar só o processo. Aqui tá estampagem. mostrando a chapa. Vai ver ó. quais são as... Ele coloca uma chapa aqui num determinado espaço adequado para ela, e aí vai vir uma outra máquina e vai passar uma punção, né? Uma punção, e passa nessa prensa aí onde passa em formato matriz, né? prensas usadas na estampagem e vai conhecer os tipos de Esse daqui estampagem. cortou, né? Esse aí cortou, já tinha sido Os processos estampado. de fabricação estão ligados uns aos outros. Com as nossas teleaulas acontece a mesma coisa. Uma sempre depende da outra. Agora, para você não bobear, Não quero. Aqui compara com estampagem. Eu queria só mostrar aquela máquina, mas não deu para ver. É como se fosse... ela vai assumir esse formato, né? Eu acho que deu para entender. Certo, isso é estampagem. Então, por exemplo, na estampagem, a gente precisa de um parâmetro aí, de um ensaio que dá informações para a gente, que vai ser um ensaio de embutimento, por exemplo. Aqui tem uns ensaios de fabricação, né? A gente tem aqui um ensaio de dobramento, que é a característica bem análoga ao de a representação do ensaio de flexão, né? A gente tem aqui o de embutimento e a gente tem aqui o de usinagem, que são os três que eu estava falando, que eu vou comentar. Então, a gente estava falando que isso é o processo de fabricação, né? Vamos começar a falar do primeiro ensaio, que é o ensaio de embutimento, de onde a gente tira essas informações do processo de fabricação, de estampagem. Então, esse aqui é um ensaio de embutimento, né? Esse aqui é desde o começo que eu quero mostrar. Ô, Ananias, Ô, Roberto, olha aqui o paralama que você me encomendou. que beleza, hein? Parece que ele tá perfeitinho. Pois é, mas é peça original e a fábrica garante. É a fábrica e o ensaio de embutimento. Que? Ensaio de embutimento. Preste atenção porque este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver a importância da ductilidade na estampagem. Vai conhecer o ensaio de embutimento e vai conhecer o ensaio Eriksen e o ensaio Olsen, que são dois métodos de ensaio de embutimento. Mas, Ananias, como é que você tem tanta certeza de que esse paralama passou por esse tal de ensaio de embutimento? Então, esse paralama não, mas o material de que ele é feito sim. Porque o ensaio de embutimento ele é muito usado quando a gente fala em estampagem de chapas, que é como foi fabricado esse paralama. E quando a gente fala em aprender coisas novas, o jeito é conversar aqui com o Ananias ou ficar de olho na teleaula. O que aconteceu aí, Edgar? Eu quero passar isso. Não, é só isso mesmo que eu queria mostrar. Então, certo. Então é isso. Esses ensaios de embutimento é isso daí. A gente coloca uma chapa, aí fixa ela e vem com a punção no formato esférico. A gente tem dois tipos de ensaios de embutimento, né? O Eriksen e o Olsen, que ele comenta no vídeo. Esses dois ensaios eles são bem semelhantes, eles têm essa mesma configuração. A única diferença é o tamanho, aí, as dimensões dos ensaios, tá bom? Então, uma é mais comum na Europa, no Japão, e o outro mais comum nos Estados Unidos, né? A ideia é que você vai estirar esse material até a ruptura. E aí, vocês conseguem perceber aqui nessa imagem da direita, que tem a ruptura, uma trinca ali, né, na chapa. E aí se mede o tanto que essa cabeça esférica, ela conseguiu embutir a chapa, né, ela conseguiu deformar. E é isso, mais ou menos a ideia dos ensaios de Eriksen de embutimento, né? Aí o próximo ensaio é um ensaio de dobramento. Ele é bem parecido com o ensaio de flexão, só que aqui no caso a gente vai ter uma penetração no material bem alta.
A gente não pode passar, o ensaio de embutimento ele vai até a ruptura, então ele não pode ter ruptura, tá bom? Isso é bem importante aí. O meu material ele não pode falhar, tá certo? E esse material, esse ensaio ele é mais indicado, né, para materiais mais dúcteis. Aqui também eu deixei os textos para vocês lerem, mas é mais ou menos isso que eu acabei de falar. E aqui o último ensaio dessa parte de ensaios de fabricação é o ensaio de usinabilidade. Então a gente tem um processo de usinagem, né, de fabricação de componentes. Esse daqui, essa imagem ela é bem característica de uma usinagem num torno, né? Só que a gente tem diversos tipos de usinagens. Tem usinagem fresa, que é de topo fixo. Tem usinagem, tem furação, né? Tem diversos tipos de usinagem. E aí, cada um desses materiais, eles vão ter uma resposta diferente para quando eu tenho uma ferramenta entrando nesse material. E no teste de usinagem, eu vou ter parâmetros relacionados, né, a essa parte aqui, né? Vida de ferramenta, acabamento superficial da peça, vou até colocar dar um negrito aqui. Então a gente tem a vida útil da ferramenta, porque essa ferramenta ela vai sofrer um desgaste. Quanto mais duro for esse material que eu estou usinando, menor vai ser a vida da ferramenta. Então acabamento superficial da peça, por exemplo, materiais, tem certos materiais que eles exibem uma rugosidade até aparente quando eles passam por um processo de usinagem, né? Esforço de corte, aí está relacionado à dureza do material também, né? Do entrave aí da ferramenta na peça. Temperatura, aí também está relacionado a parâmetros já de usinagem, né? A gente está falando de... tem materiais que eles têm uma condutibilidade térmica muito alta. Então eles aquecem, mas ao mesmo tempo eles resfriam muito rápido. E aí tem materiais que têm uma capacitância térmica mais alta, que mantém essa temperatura, né? Não tem uma condutividade tão alta. Produtividade relacionada a parâmetros de velocidade, por exemplo, é característica do cavaco, né? Cavaco é esse material que aqui nessa imagem, né? Deixa eu aumentar a imagem aí. Esse material... Esse material que está no formato tipo de mola, né? Ele está aí atrapalhando um pouquinho a usinagem e tem um formato que tem formato de mola. Esse cavaco, né? Esse material aí que sai, que é o que está sendo extraído da peça, ele pode ter diversos tipos de formato. Lógico que isso influencia também o tanto que a ferramenta está entrando na peça, mas isso também é característica do material. Tem materiais que formam esse cavaco mais formato de mola, tudo isso depende, né? Vocês veem que esse material, esse cavaco, ele também tem essa coloração azulada, né? Nesse caso aqui, porque isso é um aço. E aí tem os elementos de liga e aqui conferem essa cor azulada por conta da temperatura, né? Mas isso daí, ele é característico de cada material. O que eu queria falar aqui sobre usinagem, né? sobre o ensaio de usinabilidade, que está relacionado à propriedade de usinagem, ao processo de fabricação de usinagem, vocês têm as disciplinas próprias de fabricação, né? Então vocês veem esses processos de conformação, usinagem, lá nessas disciplinas, tá bom? Mas eu só adiantei um pouquinho. Eu acho também que usinagem é uma das técnicas de fabricação mais comuns que vocês mais têm contato, né? Então, nesses materiais nessas lógicas que vocês veem no interior que chama retífica, geralmente esses lugares, né, são estabelecimentos que fazem usinagem e retificação de peças metálicas, tá bom?